Aqui é o professor Rodrigo de Química e o assunto da aula de hoje é números quânticos, tá? Qual o objetivo dessa aula? É você definir o significado de cada um dos 4 números quânticos. Quais são eles? O número quântico principal, o número quântico secundário, magnético e spin. Mas antes, vamos dar uma revisada em modelo de Bohr. O que o modelo de Bohr fala? Quando um elétron está numa camada qualquer, seja aquela K, L, M, N, O, P, o Q, cada camada comporta uma determinada quantidade de energia, tá? Lembrando que a primeira camada tem menos energia que a segunda e assim sucessivamente. Então, se você tem um elétron girando na primeira camada, por exemplo, e você fornece energia para esse elétron, ele vai ganhar uma quantidade de energia a mais. Ele vai ser obrigado a pular para a camada que posterior. Então, assim, o elétron gira, quando ganha energia, ele pula para a camada posterior. Quando você cessa essa energia, essa emissão, o elétron é obrigado a voltar para a camada anterior, tá? Porque ele perde essa energia. Então, quando você vê aí a figura A e B, você vê na figura A ganhando energia, ele pulando para a camada posterior, e quando ele volta, ele perde essa energia. Aí, a partir do modelo de Bohr, houve uma evolução dos modelos atômicos. O primeiro, o princípio de incerteza de Heisenberg. O que é que ele fala? Não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron. Perfeito, não é impossível praticamente. Se você fizer um paralelo, você pega um ventilador, você liga o ventilador, você fica a hélice. Então, o elétron, a velocidade dele é muito rápida. Você não tem como calcular especificamente aonde o elétron está, tá? Especificamente. Tá? Já o segundo modelo, o modelo de Sommerfeld, ele aperfeiçoou o modelo de Bohr, incluindo órbitas elípticas para elétron, que teriam energia diferente dependendo do tipo de descrito. Então, você vê aí, ó, você vê lá no centro o núcleo, e você vê os elétrons girando em órbitas elípticas. Órbita. Qual é o conceito de órbita? Ou orbitais? É a região do espaço onde a máxima probabilidade de você encontrar um determinado elétron, tá? Probabilidade, não significa que você vai encontrar, tá? Então, por exemplo, você tem o subnível S e P. Você tem a quantidade de orbitais, você tem a representação espacial e tem a representação gráfica, tá? Vamos atentar, que é o mais importante para a aula de hoje, a representação gráfica. Você vê no S um quadrado e você não vê o P 3 quadrados. Esse quadrado é um orbital. Um orbital, no máximo que você pode colocar em cada orbital, são 2 elétrons. Então, se você lembrar lá no diagrama de Linus-Pauling, que o S ele tinha 2 elétrons. Se cada orbital tem 2 elétrons, basta você pegar 2 elétrons, dividir por 2, que é a capacidade de um orbital, você vai ter apenas um orbital. Já o P, você tem aí 3 quadrados. P, qual é a quantidade mesmo, galera? Isso, 6 elétrons. 6 elétrons, cada orbital tem 2, basta você pegar esses 6 e dividir por 2. Você vai encontrar o quê? 3 orbitais. Bem, o que vem a ser o número quântico principal? Ele vai representar o nível de energia, tá? Ou camada em que se encontra esse elétron. O símbolo, vou chamar de N. Quantas camadas nós temos? 7. K, L, M, N, O, P, Q. Então, esse N eu vou justamente chamar de 1 a 7. Então, por exemplo, se eu estiver na camada K, o N vai ser igual a quanto? A 1. Camada N, que é a 4, N igual a 4. Camada P, que é a sexta, N igual a 6. Então, ou seja, o N varia de 1 a 6. Número quântico secundário. Ele representa o subnível de energia do elétron, o símbolo, o L. Então, a cada subnível está associado a um tipo de orbital. Então, por exemplo, você tem 4 subníveis e 4 números. Então, ou seja, se eu tiver no subnível S, qual vai ser o valor do número quântico secundário? L igual a 0. Se eu tiver P, L igual a 1. T igual a 2 e F igual a 3. Antes de seguir a aula, vou dar um exemplo. Se ele tiver, quais são os números quânticos principal e secundário do 4P? 4, nível. Então, N igual a 4. P, qual vai ser o volume quântico secundário? Igual a 1, perfeito. Se eu tiver outro exemplo, 3D, eu quero saber o número quântico principal e secundário. 3, N igual a 3, que é o terceiro nível. D, número quântico secundário, L igual a 2. Perfeito. Então, vamos lá. Número quântico magnético indica o número de orbitais e suas orientações espaciais em cada nível. O símbolo M ou ML. Então, você está vendo aí, o primeiro só tem um quadrado, 3 quadrados, 5 quadrados e 7 quadrados. E você tem a legenda. Verde é o S,
o azul, o P, o vermelho, o D, e o tipo lilás, o F. Tá? Então, por exemplo, qual é o único número que o S pode ter de ml? Igual a zero, porque só tem apenas o orbital. Já o subnível P, como ele tem 3 orbitais, então o número vai variar de menos 1, 0 e mais 1. O D, como tem 5 orbitais, vai variar de menos 2 a mais 2. E o F, como tem 7 orbitais, ele vai variar de menos 3 a mais 3. Bem, como eu vou colocar o elétron nos orbitais? Tá? Ou seja, como eu vou representar? Primeiro, o elétron é representado por spin. Spin é uma seta para cima. Se você tiver 2 elétrons, vai ter uma seta para cima e uma seta para baixo. Calma que vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. Por exemplo, como é feito o preenchimento dos orbitais? É realizada a regra de Rand, onde ele fala que os elétrons são distribuídos isoladamente com o mesmo spin. Os elétrons são emparelhados com spins contrários, viu que eu falei? Spins contrários. Ou seja, durante o preenchimento dos orbitais de um nível energético, deve-se colocar em primeiro lugar todas um elétron para cima e depois você colocar para baixo. Então, ou seja, vamos pensar no S, tem um quadrado. Então, você primeiro coloca o spin para cima, tá? E você coloca o spin o quê? Para baixo. Por que não pode ser o spin os dois para cima ou os dois para baixo? Você lembra que os elétrons têm carga o quê? Negativa. Então, se você coloca sentido, mesmo sentido, mesma carga, qual é a tendência? Vão se repetir. Você quer os elétrons iguais, então você bota o quê? Sentido contrário, tá? Para eles poderem ficarem juntos. Então, recapitulando, como é que é a regra de Rand? Primeiro você coloca os spins, primeiro o spin para cima, depois o spin para baixo. Então, por exemplo, você tem aí, ó, regra de Rand, você tem o primeiro quadrado aí, o que está errado? Você colocou o primeiro e o segundo. Não. Primeiro, como eu falei, se o orbital tem 3 elétrons, primeiro você coloca os 3 para cima, tá? Se tivesse um quarto elétron, você preencheria o quarto. Nesse caso, o que ele fez? Ele colocou o primeiro para cima e o segundo para baixo. O que ele fez? Ele bloqueou a entrada de elétrons, tá? Qual seria o quarto? Justamente como eu falei, os 3 para cima. O segundo exemplo, tá? Qual letra contraria a regra de Rand? Um minuto para pensar. Vamos lá. Contraria. Perfeito. A letra E. Porque a letra A, eu posso ter um orbital com um elétron só. Por exemplo, um S1 tem um elétron. B, um S2, dois elétrons. A letra C, o que acontece? Preencheu para cima primeiro, depois ele colocou o quarto elétron para baixo. A letra D, o que ele fez? Tem 5 elétrons. Então, o que ele fez? Preencheu os 3 primeiros elétrons para depois colocar o quarto e o quinto. Perfeito. Olha a letra E, o que ele fez? 3 elétrons, ele colocou os 2 primeiros para baixo e um para cima. Qual seria o correto? Como acima fala, os 3 para cima. Bem, número quântico de spin representa o sentido do movimento dos elétrons. Tá? Então, você, como orbital, tá, tem um spin para baixo, um spin para cima, o que vai acontecer? O spin para cima ele vai receber o número de menos meio, para baixo, mais meio. Vamos fazer um exercício para fixação da matéria. Tá? Então, eu estou colocando aí, coloca um esquema baixo que representa determinado subnível, um total de 7 elétrons, preencheu 7 elétrons. Tá? Depois você vai indicar os 4 números quânticos do último elétron. Então, ou seja, vamos pensar o seguinte, você vai colocar um total de 7 elétrons. Tá? São 5 orbitais. Primeiro você coloca os 5 orbitais para cima, tá? E depois você coloca os 2 para baixo. Como você está vendo lá embaixo, tá vendo? A ordem de entrada. Primeiro você coloca os 5 rosinhos, tá vendo? Para cima. Depois você coloca o quê? O sexto, o sétimo para baixo. Esse é o preenchimento, tá? Agora, indicar os 4 números quando o último elétron colocado. Qual é o último elétron colocado? O sétimo, tá? Porque é o total de 7, você vai pensar em 7 elétrons, tá? Vamos lá. Ele fala que indica os 4 números quânticos sabendo o número da camada M. Camada M. K, L, M. Terceiro nível. Então, o número quântico principal será N igual a 3. Se tivesse na camada N, seria o quarto nível. O N seria quanto? 4. Perfeito. Você observa que S, você tinha quantos orbitais? 1, P3, D5. O número quântico secundário varia de S para F, de número 0 para S, P para 1,
D2F3. Como nesse exemplo aí são 5 orbitais, e 5 orbitais é o orbital D, então L vai ser igual a 2. Perfeito. Agora, o número quântico magnético. Esse sétimo elétron está em qual casinha? Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Isso, ele está no menos 1. Então, você coloca M igual a menos 1. Esse spin está para baixo. Se está para baixo, o número quântico magnético de spin vai ser quanto? Mais meio. Então, quais vão ser os 4 números quânticos do último elétron colocar? N igual a 3, L igual a 2, M igual a menos 1 e MS ou S igual a mais meio. Bem, eu peço para vocês realizarem os exercícios conceituais das páginas 293 e 294, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E bons estudos!